Ó, foi vou super gravar. aclamado em Cannes, né? Isso. Esse filme agora foi super aclamado em Cannes. E aí, esse filme está agora nos cinemas na Europa, ainda não chegou no Brasil. E essa diretora, ela é diferente, né? Ela não faz, ela tem uma outra estratégia narrativa. Ela vai para um realismo fantástico, ela mistura coisas, mas os personagens, em geral, são diferentes dos tradicionais. Ela nunca tem, é sempre pessoas fora a parte da sociedade. E nesse eu achei curioso, porque tem, inclusive, português do Brasil, né? Que aí vocês vão ver. Tem várias línguas, dentre elas o português. Ah, Não estou dando spoiler, isso aqui, isso é. E eu vi, engraçado, muita influência do Fellini. Assim, várias cenas. Então, quero olhar, quero acabar de ver para a gente poder debater, né? Agora, a história é engraçada. Também tem esse lado. A história é Antes, curiosa. eu dar só uma palhinha. Antes que ele entre aí, o meu neto, Davi, quando viu o título do filme anunciado no Cineclube, falou: eu quero ver esse filme, eu vou entrar lá. Posso entrar lá? Eu falei: pode, do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Então, ele deve estar aparecendo aí. É um garoto de 16 anos. Ele se motivou, ele está sabendo da história e quer ver o filme, né? Pode ser que ele na hora Qual o H se nome enrole dele? e não assista, mas disse que ia, né? Qual é o nome dele? Davi, ele vai aparecer aí daqui a Davi. pouco. olha, hoje nós temos uma guest star aqui, ó. Ah, é, tá falando, tá com som. Tudo jóia, Marisa? Tudo É, bem? o Gabriel me Saudade, mandou. saudade, estou muito tempo sem aparecer, né? Pois é, muito tempo! Seja bem-vinda novamente! Obrigada, beijo. Beijo! Oi, O Vera! Gabriel, oi, o Gabriel me mandou uma mensagem dizendo que ele viu esse filme que é muito bonito. Olha só, Vamos Dona ver. Vilma, Sérgio entraram aí também. Eu queria, paizão, eu queria fazer um comentário, que foi uma coisa muito, assim, primeiro agradecer o Ivan por ter ido lá no evento da Amarelinha Africana, de uma amiga que é professora, educadora, então ela trouxe muita coisa de Moçambique no domingo de manhã, né, na atividade lá da Casa Stefan Zweig, que foi uma delícia. Ontem a gente teve Clara Nunes, aí teve uma gira dentro da casa de Stefan Zweig. Foi uma Imagina. maravilha. Nossa, foi Imagina, emocionante. Teve uma hora que eu falei, peraí, eu não sei dançar, eu estou dançando, né? Eu não sei se o chocalho mexe com ela, né? Uma coisa assim. Falei, eita, o negócio lá tava. E aí depois teve o sarau também, que foi uma coisa super emocionante. Eu tenho um livro para entregar para o Áquila, lá Poesia para ler no Claustro, da Flávia Bom Cardoso, com os desenhos da Marta Barros, que mandou um abração para você, né? E a Marta Barros estava lá? não, ela só fez a arte, né? Os Ah, desenhos isso, do livro da Flávia, que é. ganhou prêmio nacional, enfim, né? E aí, Vânia, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Veio a Marisa hoje ver, tudo bem, Tudo gente. bom? Que maravilha! Saudade de todo mundo. Ê! Alô? Zezinho entrou aí também, Davi chegou, Zé. Olha ele aí. E aí, a Só falta abrir a câmera para coincidência, a gente ver a Celina, cara que é dele. a coisa mais. Porque, assim, a Celina, o Getúlio e o Rico, o esposo da professora hoje, né, que ele era do Davi, IFAM daqui da região, agora ele está no IFAM de Brasília, ele perguntou, mas que filme que vai passar? Aí eu comecei a contar a sinopse do filme para uma Ah, pessoa do IFAM. E o IFAM hoje, tudo que ele faz, né? Ele exige um arqueólogo para conhecer a história do local. Então, lugares tombados
se for fazer qualquer obra, tem que chamar arqueólogo. O caso do Valongo, que é a Menina dos Olhos, né, do IFAM, agora que está trazendo tanta história para gente, né? Então, tudo tem essa coisa. Aí eu fui falar uma pequena sinopse que eu vou evitar falar aqui, mas é uma coisa para a gente pensar, porque tudo que eu falava só fazia ele ficar horrorizado. O quê? Ladrões de túmulo? Como assim? Aí eu falava, não, os etruscos. Ué, como assim? Eu em Toscana, mas é da década de 80, mas é uma ficção. Eu, assim, tudo ele ficava horrorizado. E aí eu falei, pô, você podia entrar, mas eles dormem com os passarinhos, né? Todo mundo. Eu falei, eu vou mandar o filme para você assistir depois, né? Porque foi isso que a Celina falou. Ela mostra os marginalizados, né? Existe uma É. riqueza da história, só que ela escolhe lugares, vilarejos da Itália em que existem marginalizados empobrecidos, né? Então, todos esses valores de os próprios valores que existiam no passado, que já não são mais, né? Os romanos venceram os etruscos, né? Enfim, e aí os valores hoje, do que era estimável e é inestimável, né? Então, ela brinca com isso. E outra coincidência é que eu estava assistindo os filmes da Germane Dulac, que eu quero fazer um curso só de cineastas mulheres do pré-cinema, assim, que eu tô apaixonada enfim, conceitualmente, né? A coisa assim das vanguardas serem das mulheres, até por uma justiça histórica, a gente tem que trazer essas mulheres mesmo, que elas foram silenciadas mesmo, né? De propósito. Então, mas aí ela falando do movimento do cinema, tem todo papo com outros também, né? Outros teóricos do cinema da época, assim, mas que pensava do movimento do cinema não ser a agitação do cinema americano que viria a ser o cinema clássico, né? Então, tipo, filme de faroeste, aquele tanto cavalo andando. Filmar o movimento no cinema não é filmar a realidade, é filmar uma outra realidade. E o filme que a gente vai ver assim, tem cenas que ficam paradas, assim, paradas eu digo, não tem interação, ou a interação demora para acontecer, mas é tão rico, é tão poético, e detalhes também que de algumas críticas que eu li, um fio vermelho que aparece no começo, aparece no final, ligando a história dos dois amantes, e aí tem eu vou fazer o dever de casa, eu vou olhar de novo, ver qual lenda que é sobre esse fio, mas ela percorre, assim, muitas referências e, ao mesmo tempo, mesmo sem você saber nada, é um deleite ver, assim, a imagem do trem, o próprio enquadramento que ela faz, anos 80 se passa a história, né? O enquadramento é como se fosse de um filme antigo, né? Eu nem saberia dizer, a gente está aí nesse papo de É aquela 16, borda 80. redonda, né? Então ela faz uma bordinha redonda, né? Não aquela, não ocupa a tela. Exato. Não, e a Isabela Rossellini, né, que é Isabela a Rossellini. maravilhosa, e também tem a Carol Duarte, que a gente conheceu ela naquela vida de não sei o que do Carinha Nu, que é a história de duas irmãs, que tem a Fernanda Montenegro, e aí ela achava que a Vida irmã tinha Invisível. morrido. É a E Vida aí, você lembra o Invisível. nome, Celina, o nome Sim, todo? a Vida Invisível. Eu sou produtora do filme. Isso aí, olha que legal! É, A Vida Invisível de alguma coisa Guzmán, né? O nome é, dela. isso. Mas acho que o que é curioso nesse filme, se a Lília você já está contando, eu não ia contar isso tudo, não. Mas é que eu acho que ele tem um lado, a poesia do filme toca o coração, porque aqueles personagens têm uma força e uma fragilidade linda. Eu confesso a você que a Isabela Rossellini me lembrou muito o Jardim das Cerejeiras do Tchekov. A Olha, personagem, muito. Então, assim, esse filme tem muita referência, tem que olhar com calma, é bom para o Ivan falar aí as referências.
Não, e é Eu uma vejo miscelânea, né? tudo, né? Morten Kraftwerk para colocar nos anos 80, né? Uma coisa assim, né? Mas é muito. E eu super te agradeço, Celina, pela. A Celina me passou uma lista, e ela passou uma lista lá no Cineclube também de referências para gente, né? Das coisas Mas que a ela tem lista que eu visto dei aí, para né? a Lilian, ela é melhor do que aquela da New York Times. Depois eu fui olhar do New York Times. Eu acho que a lista que eu te passei é melhor do que a deles. Então, vamos tentar aquela lista. O Maravilha! Ivan, o Ivan levantou a mão faz tempo. Você queria dizer alguma Eu coisa? quero falar uma coisa. Eu queria falar uma coisa interessante, porque hoje eu tinha uma programação toda feita hoje de manhã, e aí, quando eu abri 20 para as 11 o Instagram, a Lília estava anunciando o evento lá na casa sobre a África, né? Então, eu desmontei tudo e corri para lá, né? E aí foi um evento interessantíssimo, super genial, ligado às crianças, uma coisa fabulosa, que todo mundo deve participar disso. Deu vontade até de fazer uma ONG só para desenvolver esse projeto, que realmente é muito lindo. Mas aí eu fui falar com a coordenadora, né? E eu falei o seguinte: eu tenho uma vergonha de estar aqui pelo seguinte: eu morei 4 anos na França, em Paris, e eu viajei a Europa de norte a sul, fui até Inverness, lá no Escócia, fui até a Ilha Sicília no sul, fui a oeste, fui a leste, e eu nunca fui na África. Meu Deus, então eu fiquei tão. Quer dizer, eu fui para o evento por causa disso, eu fiquei tão feliz daquele evento de apresentar aquela cultura tão linda. Foi um evento realmente fabuloso, muito, muito legal mesmo. Tal qual esses encontros aqui do Cineclube, né? É isso. Desculpe, tomar o tempo antes do filme. Obrigada, Ivan. Obrigada pela presença lá também. Você só não Foi pulou a legal. amarelinha, hein? Mas na próxima a gente pula. Porque eu estava querendo fotografar, filmar, eu levei o celular errado, a minha câmera parou, então eu estava atrapalhado tecnicamente. Mas foi maravilhoso, foi maravilhoso. Pena que meus netos não estão aqui, que se eles iriam adorar estar vendo aquele movimento. A amarelinha é sensacional, né? Sensacional, espetacular. É isso. Vamos ao Beleza, filme. obrigada, Ivan. Então tá bom. Ó, então eu vou parar. Isso, liberar o som de vocês. Pá. Acho que já liberei de todo mundo. Eu vou querer falar também. Beleza. Então, Ivan, depois Áquila. Eu estou sem imagem aqui, você não abriu minha imagem. Eu tô pedindo para. Aí, pronto. Pode falar, Ivan. Abriu, desculpa. Abriu. Olha, Viva Celina, né? Viva Celina, espetacular. É um filme. É muita coisa nessa altura da tecnologia. A sonora é absolutamente genial. Agora, o mais interessante é que a Itália. A Itália é um país que eu acho que todo mundo que já saiu do seu país passa pela Itália, né? A Itália é um país de tanta coisa debaixo dela, tanta descoberta, tanto. E é um mundo tão sofisticado, é um mundo tão aparentemente feliz. Então, parece que cineastas fazem um tipo de filme que é como se fosse o realismo da Itália, né? E isso a Celina falou em Fellini, realmente é um caso de Fellini mesmo, né? Eu também vi o, o Michelangelo Antonioni nesse filme, numa hora que tem uma carreata que parece a parte Blow Up. final do filme do Grow Up, né? Quer dizer, tem. E o interessante também é como é que os cineastas italianos. Eu acho que a Spartacus é irmã da cineasta, né? Que ela tem o mesmo sobrenome.
Isso, eu também acho. É brilhante também. Esse jogo de atores é muito bonito, né? Para no final chegar nela. Ela aparece no final e ela aparece assim de uma. A Isabela Rossellini jovem, né? Claro, é outro tipo de mulher, mas assim, aquela mulher muito, muito bonita, né? Que é uma trambiqueira de primeira. Então, o filme é brilhante, brilhante de ver e rever e olhar e escuro, muitas cores sombrias, muito buraco, muito bom, muito bom. Gostei muitíssimo. 10 para mim é 10 mesmo, a todos os níveis. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Ivan. Então, agora é o Átila. Quem quiser falar, é só levantar a mão. A Vilma pediu para falar. Ah, dona Vilma, então pode falar, dona Vilma. Tá no Depois mudo. eu falo. Tem que ligar o áudio. Aí. Olha, eu vou dizer, você está me ouvindo? Estamos, Estamos? estamos, estamos ouvindo, Vilma. Sim, estamos ouvindo. Você está me ouvindo, Zé? Estamos. Eu estou Bom, te ouvindo, sim, eu estou te ouvindo. eu quero dizer, eu, eu gostei muito do filme, mas eu só fui perceber o quanto eu estava gostando do meio para o fim. Aí eu comecei a entender o filme melhor. Eu já tinha lido a sinopse da Lília, mas eu só fui entender porque eu fiquei com ele pequeno aqui no meio e toda a minha tela acesa em volta. Então não estava agradável de assistir, mas eu passei a gostar muito do filme do meio para o fim e achei um romance excelente. Adorei o filme. Maravilha, obrigada. Que legal, dona Vilma. Poxa, que pena que a senhora viu pequenininho, né? Mas é meio. Bem pequeno, não sabia fazer o quê, porque se eu clicasse em qualquer X, eu ia apagar tudo. Então, eu ia ter que entrar de novo. Aí eu não sabia o que fazer. É um problema de velhice, sabe, Lília? Que nada, a senhora está aí com a gente, pô. Mas eu estou aqui firme e forte, tá? Maravilha. Obrigada, dona Vilma. Tchau, boa noite. Boa noite. Então agora é o Áquila. Então, eu estava pensando, essa mensagem que o presente manda para a posteridade, não é? Quer dizer, uma mensagem para as supostas almas do futuro, os supostos seres transcendentais que vão protegê-los, né? E tudo que a gente faz para agradar esse futuro, faz bonequinho, estátua, cabeças, anjos, santos, deuses. E depois o que aparece são criaturas como essas, né? Quer dizer, então, toda essa expectativa de criaturas formidáveis que viriam no futuro, anjos, almas esclarecidas, né? Aí vem uns caras que querem quer ver o passado ou como inimigo e uma coisa persecutória, como a gente vê as imagens etruscas mesmo, imagens gregas e romanas na Itália com o nariz quebrado, que sofreram vandalismo, né? Vandalismo religioso, inclusive, né? Ou então são esses muambeiros, né? Então, na verdade, o passado manda muamba para o futuro, né? Quer dizer, essas pessoas que roubam os túmulos, que saqueiam e que dispersam, né? E mesmo os que deveriam guardar isso, né? Que seriam os tais anjos, né? Que são aqueles guardas meio patuscos, né? Que não vão dar conta disso. Então é muito interessante isso, essa imagem que a gente tem
sempre que vai ter um nível mais alto, né? Um nível que, que vele por nós, né? Quer dizer, a esperança que o futuro vele pelo passado, né? Se a gente e essas coisas acontecem desse jeito, né? E o filme mostra muito bem isso. É lindo. E o filme é muito bonito, né? E, e o rapaz inglês, né? Quer dizer, o inglês que vem de fora resolver os problemas. É essa a impressão que eu tive. Eu vou atender, que deve ser a Nina no telefone. Até já, eu volto aí. Beleza, Áquila. Não, isso é verdade. Vai ficar gravado aqui também, né? Mas uma Ótimo. coisa interessante, né? É, a, Oi. a, Não começa, a, pai. como é que se diz? Não, mas eu volto. Acabei Deixa eu esquecendo o que eu ia voltar. falar. Sim, quando ele chega lá para falar com Spartacus, que a gente ainda não sabia que era mulher, né? A atendente atende ele como se fosse Mr. Harrison. Claro que é para fazer uma referência, né, ao Indiana Jones, caçador da Arca Perdida, né? É o Harrison Ford, né, que também era inglês, né? Ele, o Sean Connery, né? Então, tipo, arqueologia, o saber inglês, colonizador, né? Então tem toda uma referências assim bobas, né? Que pode ser, pode não ser, enfim. E aí, essa brincadeira, né, que a diretora faz, né, com esse passado, né, que tem outro significado, né? O Ivan se inscreveu de novo, o Zé Roberto Silva, vamos ouvir o Zé Roberto Silva e depois volta para o Ivan, porque o pessoal, como o filme é um pouquinho longo, aí eu não quero que o pessoal saia e todo mundo tenha a chance de ser ouvido. Então pode falar Zé, depois Silva, depois Ivan de novo, e quem quiser, só levantar a mão. Sérgio, beleza. O filme é de uma sensibilidade assim extraordinária, né? Eu imagino assim no a cabeça da população em geral na Itália, né? O que é conviver com esses passados em sucessivas camadas, né? De muitos significados, né? Mas o que está me movendo de falar hoje aqui realmente é a bravura da Dona Vilma. Eu realmente me emociono com a minha mãe, porque ela fica na casa dela no fim de semana, a pessoa que fica com ela como acompanhante não tem nenhuma habilidade com a informática de resolver nada. Nos outros dias até teria, as outras têm. Mas ela tem um esforço e ela gosta tanto de participar dessa comunidade. Eu, de coração, queria agradecer a todo mundo. E qual é o cineclube que tem três gerações, pulando só uma, representados? Tem a bisavó, o avô, o bisneto dela, meu neto ali também, participando disso. Davi! Eu queria ouvir o que o Davi percebeu do filme, porque ele que me chamou a atenção, porque ele chegou para mim e falou assim: vovô, eu me interessei pelo filme que vai passar hoje, como é que eu faço para ver? Eu falei: não, vai lá e clica, entra e vê, pô, né? Então ele é um cara interessado em cinema, ele tem 16 anos, né, Davi? 15 anos, sei lá. 15. 15. Tenho 15. E já se declarou que vai estudar cinema. Ele está querendo descobrir os caminhos dele no cinema e ele sabe muita coisa de cinema, inclusive cinema lá de trás, da minha época. E ele conhece os atores, os diretores, as linhas, ele conversa sobre cinema melhor do que eu. Então eu queria ouvir por que ele se interessou por esse filme, de onde que ele sacou, né, que esse filme Eu ia posso ser assim falar? tão bom. Pode, fala, Davi, seja bem-vindo. Obrigado. Eu me interessei nesse filme principalmente. A primeira coisa que me chamou a atenção, que, tipo, eu ouvi falar desse filme foi por causa do ator, o Josh O'Connor, que faz o personagem principal. Que ele fez aquele filme Challengers, do Luca Guadagnino, que estava no cinema agora há pouco. Ele também E fez ele vários fez outros filmes interessantes também. o Príncipe Charles, né, Sim, da série sim, The Crown, do. né? Aham. Aí eu vi que ele era um ator famoso e eu estava interessado nele e eu quis ver também. Só que eu achei muito interessante, eu até anotei mentalmente umas coisas que eu achei interessantes do filme, que
Principalmente o jogo de câmeras, que quando ele entrava naqueles negócios, tipo, que achava as tumbas, a câmera virava ao contrário. Eu achei muito Sim. interessante isso. E também tem umas sequências que, tipo, de que parecia que estavam meio aceleradas, que me lembrou muito filmes antigos, tipo do Charlie Chaplin, que tinha umas Na hora que a sequências polícia que estavam corre, né? Que tipo, não dá tempo. exatamente. Tava todo mundo correndo acelerado, que me lembrou os filmes antigos. Aí é isso, eu gostei muito do filme mesmo. Tenho que dormir agora que amanhã eu tenho aula, mas eu gostei bastante. Obrigado aí, tá? Obrigada a você, seja bem-vindo, Bem-vindo. Davi. Bem-vindo, Davi. Obrigado. Bem-vindo. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Então agora é a Silvia, depois o Ivan, depois o Sérgio. Então, o meu comentário é só específico. Sabe aquela coisa da forquilha? Vocês conhecem quem faz isso, não? O forquilha é aquele que coloca as Sim, Forquilha. que ele letrinhas. achava a coisa com a forquilha, né? Sim, É. sim. Que ele ia atrás, que a forquilha levantava, de repente baixava ali, era ali, né? Então, eu conheci algumas pessoas que têm essa habilidade da forquilha. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até quando eu fui morar aqui, vim morar na Granja Viana e tinha o Celso Beisigle, um professor famosíssimo da USP, da Faculdade de Educação da USP. O Celso Beisigle morava ali num terreno grande ali perto da minha casa também. A gente revezava levar filho para a escola, coisa e tal. E ele contou que quando ele queria construir a casa nesse terreno, ele precisava ver se tinha poço ou não tinha poço. Então, falaram para ele numa pessoa que tinha esse dom, porque em alguns lugares eles tinham batido lá e parecia que, não, que era tudo rocha. Então, ele chamou essa pessoa, que era também um engenheiro lá da USP, e era a pessoa que tinha essa sensibilidade com a forquilha. E ele me contou isso, eu falei, não é possível. Então o cara pegava, ia lá e pegava uma forquilha, ele que tinha que escolher, o cara que tinha habilidade que tinha que escolher galho de árvore, assim, formando um V, e aí ele pegava aquilo lá e foi pelo terreno do Celso Básico, que tinha uns 2.000 metros quadrados de tamanho, foi indo para cá, para lá, e ia devagar, e assim o Celso me contou. Até que chegou num ponto, ele andou, 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 baixou. Aí ele foi de outro lado, foi, baixou ali mesmo. E ele foi 3 vezes por direções diferentes e chegou naquele ponto. E ele falou: pode abrir aqui, que aqui tem um poço. Não vai dar nem 10 metros, 12 metros, que vai ter um poço. E ele, Celso, falou: abriram e tinha um poço, era mesmo a 12 metros, já tinha água e coisa e tal. Então, quando ele me contou isso, sabe, o Celso Beisigo, professor de educação famoso da USP, e eu fiquei assim, nossa, mas depois eu conheci duas outras pessoas que elas me disseram que elas tinham essa capacidade, que é uma coisa que vai, você tem que se entregar aquilo vibra, sei lá como é que é, e vira para baixo. Então, essa coisa que o cara puseram aí não é uma invenção do filme, é algo, mas todos esses falaram, não porque tinha alguma coisa, sei lá, histórica, tumba ou sei lá o quê. Não, era água. E eles acham com forquilha. Então, eu queria contar que isso existe, que eu saiba para achar água, mas pode ser que tenha também, sei lá, alguns têm essa sensibilidade para achar, sei lá o quê. Eu queria contar só isso daí. Mas eu achei o filme interessantíssimo, muito envolvente e bárbaro, tudo inesperado, né? Muito bom, gostei muito, obrigada. Obrigada, Silvia. O Getúlio também assistindo aqui. Ele estava falando, nossa, eu brincava disso quando era criança e ficava um monte de bobo me seguindo. E ele ficava lá com um galinho, falando que ia achar tesouro. Ele falou, essa é brincadeira de criança, a gente fazia isso. Né? Então, já existe, né? Não é invenção da diretora, né? Beleza. Obrigada, Silvia. Então, agora é o Ivan de novo, depois o Sérgio, depois a Vera. E depois o Zé de Rapidamente. novo.
Eu vou falar rapidamente. Essa história do que a Silvia contou, o Bert Helling descobriu que isso é campo mórfico. Ih, travou. Porque quando a pessoa ativa muito a consciência, alguns Tá travou? travando só para mim? Está travando, Não, sim. está Juan está travando, travando. sim. Da outra Tá, vez para tinha mim. travado também. Ivan, Tá tá valendo? travando. A gente não está Mas, conseguindo te mas agora ouvir. voltou, estamos vendo e ouvindo. Passa para outra pessoa, depois eu volto. Passa para outra pessoa. Não, 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 agora estamos ouvindo. voltou, Agora está bem, deu, está agora ótimo. deu. Não, é Vai porque em frente. Está dando agora. O Bert Helling descobriu, o filósofo alemão que trabalhou com constelação, morreu em 2017. Ele descobriu que quando a consciência amplia a consciência da pessoa, que são o caso dos grandes monges, por exemplo, ele consegue captar coisas que normalmente as pessoas não captam. Por exemplo, quando você começa a ativar muito a consciência, você pensa numa pessoa e você encontra na pessoa naquele mesmo dia. E conforme a consciência vai ampliando, você vai observando que todo o universo vai te facilitando as coisas para abrir o caminho. Então, essa coisa da forquilha também está incluída no campo mórfico, né? Eu tenho um texto sobre isso, posso até botar no grupo para vocês verem e para se aprofundarem nessa história. Mas o que eu queria falar do filme é outra coisa, porque eu esqueci de falar que o cinema é sempre uma história de amor, quer dizer, não sempre, mas a maior parte é uma história de amor, né? E ele simboliza, quer dizer, a diretora e os roteiristas simbolizam essa história de amor numa situação extremamente sutil e bela, né? Porque ela conseguiu adquirir a estação, conseguiu remodelar a estação, mudou de vida, e aí ele aparece num momento em que ela está muito feliz e ele só podia chegar nela do banho, fazendo a barba, etc. É só isso que eu queria falar. Muito bonito. Beleza, obrigada, Ivan. Eu também adorei a menininha. Não, para ver minha mãe, você vai ter que tomar banho, vai ter que se arrumar. Muito bonitinho. É muito sutil isso, muito bonito, né? Para ver minha mãe, você tem que estar arrumado, não pode ver nesse lixo que você está, né? Beleza, obrigada, Ivan. Então agora é o Sérgio, Vera e Zé Roberto. E depois o Sim. Áquila. Dois aspectos que eu queria falar. Estão me ouvindo? Sim, Então, Um deles é uma curiosidade que eu ainda não tinha visto, não sei ao que deve, mas as músicas, quando apareciam, embaixo tinha a origem, o isso. compositor, tá? Eu não tinha visto isso antes. Por quê? Você tem alguma. Porque a legenda elas que eu são, elas, consegui era de audiodescrição. Aí, então, a audiodescrição é para Para quem é surdo. surdo. Mas ela até Para quem é surdo. isso, porque não mas falava o tempo inteiro quando era barulho de vento, algumas vezes, né? Barulho de trem, barulho de porta abrindo, aí tem uma legenda com tudo, né? Aí essa estava um pouquinho mais enxugada e deixaram a música, porque é legal saber, né? é Enquanto tá interessante porque tocando. chama atenção para a música do filme. É muito interessante isso, porque a trilha sonora é brilhante, né? Porque Exatamente. Brilhante, Brilhante. brilhante. Chama atenção para ela. é para Fiquei deficiência fiquei até com a auditiva? impressão, fiquei procurando se no fotograma original não tinha em italiano também essa mesma informação, porque tem vários Não. momentos quando alguém fala em outra língua, ou talvez dialeto, ou até quando a moça fala em português, tem legenda em italiano. E eu fiquei Isso. procurando Não, se essa titulação das músicas e autores também não estava lá e que a nossa não, legenda não é. traduziu. Não tinha, Não é, não. não. Não, Eles botam entre colchetes e é a regra para ser um filme que possa ser visto
por deficiente auditivo. Auditivos. É. Pois Então, mas isso é que a Lília falou. Ela não estava com todas essas informações, porque não tinha passarinho cantando, rangido de porta, barulho do carro, essas coisas não nada, apareciam. Era só nas músicas, não, era nada só as relevante. músicas. É. A palavra está com o Sérgio. Isso! Sim. O segundo aspecto bom, só para terminar o negócio da música, a observação sobre as músicas, começa o filme com uma ouverture que eu já ouço há muito tempo, não consegui até hoje distinguir ou verificar quem é o compositor, com um ouverture com, vamos dizer, um naipe musical fortíssimo, orquestral muito grande, que às vezes eu ouço na Rádio Ministério da Educação. Rádio MEC. Pois é, na Rádio MEC, isso. Mas, então, o filme já começa brilhante, com essa ouverture espetacular, né? Isso eu observei. Outro aspecto é mais social, no sentido de aquelas pessoas que correm atrás de descobertas, né? Principalmente num país que nem a Itália, e que são quase que, vamos dizer, foras da lei, né? Quase não, são foras da lei, evidente, porque a Itália tem 40% de todas as riquezas históricas, artísticas da Europa. Isso é uma coisa fantástica, né? Porque logo depois vem a França, mais a Inglaterra, mais a Suécia, mais a Grécia, todos eles juntos é que completam os 60% de riquezas históricas. Quer dizer, a Itália é absolutamente superior a todos, né? De banho, vamos dizer. Mas a gente vê aquela diferença, aquele aspecto de italianos, grupos pobres, né? Que procuram, acham e vendem, e, ao mesmo tempo, grupos também de pessoas que eu acredito que sejam colecionadores, né? Que pagam, evidentemente, aquilo, aquelas peças preciosas que são achadas ocasionalmente, né? Para, naturalmente, colocar nas suas casas e tudo mais, né? Pagam um bom dinheiro que é distribuído lá para o pessoal. Então, nesse aspecto, a polícia italiana e o Estado italiano ficam vigilantes, né? E isso não possa acontecer, mas é difícil. Eram só essas duas questões que eu queria lembrar. Beleza, obrigada, Sérgio. Existe um mercado, existe uma demanda para isso, né? Então, se eles são fora da lei, a gente viu naquela entrevista da filha da Terezinha, que estava com a gente aqui, né? Ela falando do Freud, que ele é um super comprador, né, desse mercado negro, né? Que ele amava aquelas estátuas. Existe um mercado para isso, né? E talvez os compradores e o mercado não seja tão, enfim, ilegal assim, né, para o Estado, né? Mas essas pessoas que profanam túmulos, né? Elas são os primeiros, né? Aí, enfim, é aquela coisa, porque aquela musiquinha que eu achei muito legal, essa técnica, né, de contar a história com a musiquinha, também uma uma coisa da cultura oral, uma coisa de fábula, né? Do teatro, de contar a história do personagem com a música, né? Parece até uma coisa meio de improviso, né?
Isso. E aí fala disso, que o sonho do trabalhador, né? Mas que trabalhador, né? Porque a gente vê aquele tanto de máquina, tudo se passa nos anos 80, né? Mas é uma economia criada onde não tem economia, né? Onde essas pessoas não são absorvidas, né? Então elas fazem parte ali de um sistema que, enfim, né? Que existe, né? Que existe uma demanda, mas eles são os ilegais, né? Mas existe uma Isso. economia em que eles são importantes. Depois o Espartaco vai falar isso, né? Enfim, mas obrigada, Sérgio. Então agora é a Vera, depois o Zé e depois o Átila. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha só, eu tenho muitas coisas nesse filme, né? Eu fiquei bem impressionada. Primeira coisa, o final. Eu não sei bem o que que aconteceu ali. Os caras que fizeram aquilo dele ficar lá, ou foi um acidente aquilo? Eu acho que foram os caras para se É, vingar. para se vingar da cabeça, né? Que ele jogou fora. Eu acho que foi. Eles atraíram ele, como quem diz, não, né, vem trabalhar com a gente, sai desses amigos aí, não sei o quê. E eu acho que no final eles castigaram ele com ele ficou o castigo dele assim por ter traído, ele acabou ficando dentro do túmulo, né? Assim, um negócio bem impressionante, bem uma coisa meio trágica mesmo, né? Eu acho que o filme tem toda uma coisa de tragédia Sim, grega, de a coisa do herói, da saga do herói, e ao mesmo tempo ela, a mocinha, né, a brasileira, né, quando ela vê aquilo, ela assim, fica injuriada e ela amaldiçoa, né? E depois que ela amaldiçoa, é como se fosse aquelas coisas de tragédia grega, né? Aí é quem que amaldiçoa, aí a coisa começa a degringolar. E, bom, eu achei uma coisa no filme, tem um monte de coisa, né? Não dá para falar, é muito rico. Mas, assim, eu achei uma coisa interessante, tem qualquer coisa de feliniano, mas sabe o que que eu vi desde o início? O cinema novo. Eu acho que até aquele cara, aquele repentista contando história, parece coisa de filme brasileiro mesmo. Eu achei que tem uma coisa ali de cinema dos anos 60. A história se passa nos 80, que você falou, né? Seria isso. isso. Mas eu achei a vibe do filme, assim, de cara, me lembrou Cinema Novo, me lembrou Glauber Rocha, um pouco essa coisa do transe, o cara que entra no transe, e uma coisa assim, sabe? Meio agreste. E os etruscos, né? Que é outro, só para terminar, que é uma das moças fala, né? Uma das moças fala assim, não. Na civilização etrusca, as mulheres é que não era matriarcado, né? As mulheres é que mandavam. E aí, no final, quer dizer, acontece da moça brasileira, né? Tomar posse da estação. Elas tomam posse, elas invadem, estava ali, não era de ninguém, era de todo mundo. Elas invadem, né, e fazem uma casa, assim, que é uma coisa bastante comum na Europa, essa coisa das casas que são invadidas, que ficam meio que abandonadas. Só que ali era um bem público mesmo, não era uma casa de alguém, era um bem público. Que elas fazem uma república assim, ele ainda tem ali uma chance de ficar com ela, de ficar ali, mas ele, enfim. Mas ele, para mim, ele tinha uma paixão por aquela, que não era só coisa do dinheiro, tanto que ele joga a cabeça dentro d'água. Eu acho que era uma paixão que ele tinha por aquele mundo, né? Por aquelas descobertas. Ele tinha uma coisa assim, um envolvimento meio é, transcendental, sei lá, metafísico com aquilo. Ele tinha um envolvimento profundo, que não era uma coisa só de dinheiro, né? Uma paixão por aquela arqueologia, aquelas coisas assim. Eu acho que a minha impressão é que ele foi punido. O que que vocês acham?
Também acho, né, que Foi ele também que ele foi punido, É, mas é também a coisa poética, né? Porque aquele fiozinho era o fiozinho que ele via sempre, e até uma metáfora, né? Dele ficar preso ao passado, dele não, ficar redescobrindo isso, né? mas não é uma cova inacessível, porque ele tem um buraco lá em cima por onde passa o ar e onde ele vê luz, portanto, ele pode receber luz de dia. Se ele conseguir qualquer coisa para subir ali, ele abre. Não, é verdade. Ali seria um fio de esperança, né? Ainda ele não mostra. Ele não mostra como é que ele faria ou não. Ah, se não tiver luz, ele não pode chegar, não. Mas como tinha um espaço ali, é o suficiente para entrar luz para ele ver. Se tiver qualquer coisa para ele subir ali, ele poderia. Agora, eles não mostram se foi, se não foi. Mas tem É, uma abertura, tem uma é, possibilidade ali. Não sei. Mas vocês reparam que a moça que aparece lá em cima, a Beniamina, que era a paixão dele, ela rompe o fio. Você repara isso, que no final ela rompe o fio e deixa o fio cair? ela rompe, E aí exatamente. fica tudo escuro de novo para ele. Teve Eu Mas não ele isso. sei morre qual é o abraçando ela com significado essa disso, imagem. mas ela faz isso, aparece a mão dela rompendo. Eu não ia querer falar de novo, não, Lília, já tinha falado, mas vou aproveitar que eu intervim aqui para dizer o seguinte: a Espartaco é irmã gêmea da diretora. A atriz que faz o Espartaco é irmã gêmea da diretora. E fala-se Genial. isso também não é uma autocrítica, né? Mesmo, Ela, isso mesmo, tem a razão. diretora, contando a história dos outros, né? E como ela É, também é. está explorando essa história, né? É a É Do grande a sua jeito bandida. própria dela, história. A contando, sua própria história. É a grande mas ela, bandida do ela pedaço contando lá. como num lugar de poder, né? Então, tipo, ó, essa narrativa é a partir de alguém que está olhando de fora, de cima, com dinheiro, dinheiro de Suíça, dinheiro de Inglaterra, né? Então, né? Exatamente. Vera, você terminou, você não terminou, né? Não, eu terminei. O filme é incrível, tem milhões de coisas, mas eu acho que era só essas coisas que eu queria falar. Eu achei com uma cara meio glauberiana, uma coisa um pouco de cinema novo. Até aquele cara cantando, eu achei que tinha a ver com uma coisa repentista. Quer dizer, tem a ver com o que também a coisa é tragédia. A tragédia grega também tem isso, né? Alguém que narra e que canta, né? Mas do jeito que ela botou ali, parecia assim, mais um brasileiro do que um, um grego contando a história. Não sei. Beleza, obrigada então, Vera. O Zé então pulou a vez. É o Áquila, então, depois a Beth que se inscreveu. Pai, eu também quero te ouvir. Pode não gostar do filme, é liberado. Eu, Pode falar, Áquila. Nossa, Ah, que eu estava pensando na coisa da estação, da ocupação da estação. Quer dizer, é uma história toda de emburacamento, né? Emburaca no tempo, emburaca no buraco mesmo, né? Quer dizer, tanto buraco, buraco, quanto buraco metáfora, né? Aliás, eu também achei muito interessante o que Vera falou. E aí, depois eu comecei a pensar, e tem a ver. Eu acho que ele tem uma singeleza que o cinema novo nunca teve. O cinema novo era muito solene, né? Assim, de pessoas que queriam fazer o melhor filme do mundo cada vez. Esse filme tem uma singeleza que é muito simpático. O, então, quando ela vai, toma a estação, ela renova, né? Em vez de emburacar, ela desemburaca. Ela vem à tona com as mulheres, enquanto aqueles lumpens, como diria o Nelson, vagabundos que estavam lá, eles todos são homens, com exceção daquela moça e tal, mas é basicamente um negócio de homem. Aí aquelas mulheres saem do buraco, levantam, e tem uma mulher que vem da América do Sul. Então, de um E que se chama continente que Itália. não tem. Que se chama Itália e vem da América do Sul, um continente que não tem nenhuma daquelas coisas no buraco, né? Não tem buracos cheios como aqueles, não é? A gente emburaca no buraco vazio, mas
Então, é muito interessante essa metáfora, inclusive a menina brasileira entra como uma metáfora também do mundo novo, não é? É uma Sim. sacudida, dá uma sacudida. Olha, eu achei muito bonito e a gente pode falar semanas sobre esse filme. Não precisa nem de passar outro filme, a gente vai conversando sobre esse. De acordo. Beleza, Aquila. Então se Obrigado, inscreve de obrigado. novo daqui a pouco para falar de novo. Obrigada. Então agora é a Beth e depois eu inscrevi meu pai. Oi, bom, boa noite. Boa noite. E, assim, eu achei o filme muito bonito, sabe? Passou rapidinho para mim, não senti o tempo passar. E eu acho que, assim, assim, você falou alguma coisa, Lilian, que eu perdi aqui, que minha mãe conversou a falar, que você falou que os países da Europa têm uma coisa. O que você pode repetir, por favor? Ela falou, eu não perdi. Mas isso foi no começo ou Não, foi agora? quase agora, foi quase agora. Foi quase agora. Ah, não foi, eu acho que foi o Sérgio que falou isso, né? Que Foi o a Sérgio. Itália tem 40% das riquezas Ah, tá, históricas da não, é isso eu Europa. ouvi, isso eu ouvi. Não, tudo bem. Bom, enfim, eu achei o filme muito bom, muito interessante. E, sabe, e achei assim bem legal. Até a brasileira, né, foi uma coisa meio assim, ficou diferente, né? Deu um outro para nós, né, para nós especialmente deu um outro olhar assim. Mas gostei bastante. Tá? Obrigada. Imagina, o Getúlio me falou que ela fez uma novela ou alguma coisa na TV, que ela fez papel de trans. Aí ele falando, ela é uma atriz trans, ela é mulher, mas ela era homem. Mas eu não sei se isso É, ela também não fez só sei. o papel, porque ela fez aquele filme A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, e ela era casada com o do Vivier, né? Mas não menciona nada disso, né? Eu acho que foi um papel que ela fez e que ela foi aclamada por ter feito esse papel de trans, né? De um homem que virou mulher. E ela tem os traços fortes, assim, né? Que também é essa coisa da Itália. Que eu adorei aquele papinho do nariz, né? Depois ficou filmando o nariz da galera, assim, né? A É ótimo. maternidade. Agora, Lili, também achei interessante que tem COVID Manager. Não sabia que tinha gerente para ver sobre Covid. No fim do filme aparece. Olha, porque eles devem ter começado a filmar nessa época, né? Que nem É, aquele eu do acho que James foi. Gray que a Celina trabalhou, né? Que ela falou que todo mundo ficava de máscara, né? Deve É, ser, porque eu achei muito estranho. tá sem som, Beth. Tudo bem. Não, achei estranho, mas tudo bem. Obrigada. Cadê o Paulo? Obrigada, Beth. Essa atriz, ela está nesse remake da novela Renascer, fazendo o papel da Buba, que é isso? Não é ela, não. A Buba é outra. Ah, não, eu não vi, nem, não vi o remake, eu não sei. Fiquei pensando se podia ser. Não, é outra. Então, pai, vamos te ouvir. Bom, boa noite a todos. Boa O noite. filme, o filme para mim, me causou uma incógnita muito grande, porque eu tenho pavor de buracos. Nem chego perto. Eu também, Não entraria, nem que fosse para retirar um colar de diamantes se estivesse lá dentro. Eu deixaria o colar, né? O meu trauma vai nesse nível. O filme chama Quimera. Quimera é o nome de um monstro na mitologia grega. Ele tem um irmão também, mais um outro irmão. São 3 irmãos monstros. O outro irmão é o Cerbero, aquele cão de 3 cabeças que guarda a porta do inferno. É nesse nível Quimera. Então, eu não entendi por que o filme chama Quimera. Só se for quimera, então, no sentido de desejo, de sonho, de fantasia, de busca, né? Que é um outro sentido mais poético. Mas o nome Quimera mesmo
me deixou meio atrapalhado aí, né? Quer dizer, então aquele buraco para mim era um verdadeiro quimera, era um monstro para mim, né? Os personagens são os maiores fumantes que eu já vi em toda a minha vida em um filme. Será que eles não se alimentam, só fumam, né? Você pode reparar, é um cigarro atrás do outro. Meu Deus do céu, que patrocínio, hein? O que mais? O local, para mim, não ficou muito claro. Que parte da Itália é esse que tem essas Toscana, na década tumbas? de 80, por isso que Então, fumava mas muito. é o sul, é o norte, é o meio da Itália, quer dizer, onde que está todos esses buracos, essas tumbas, né? Toscana, aquilo, né? Então, Toscana. é Toscana? Isso. Se for Toscana, é muito interessante, porque a Toscana é local de turismo rico. E, no entanto, você tem uma população miserável, e a época não é de pós-guerra, né? E populações miseráveis vivendo nesse trabalho de profanação, né? Do sagrado da cultura antiga, né? E o interessante, o Sérgio até tocou nesse assunto também, que você tem aí 3 grupos, né? Então, o mercado era tão interessante que tinha concorrência. O primeiro grupo, o principal, né? Era um grupo até anarquista, porque todos participavam, cavavam, limpavam e vendiam e repartiam o dinheiro. O segundo grupo é o grupo da Espartaco, quer dizer, extremamente mafioso, né? Grande nível de grandes bandidos. Um terceiro grupo que usava máquinas poderosas, né? Então você tinha, né? Enquanto um usava a mão e canivete, né? O outro usava máquina. Então, quer dizer, o mercado vale a pena, cabe os 3 líderes, né? 3 grupos diferentes, né? A outra coisa, a sequência, eu não sei, eu procurei me atentar, né? Até com um caderno aqui do lado, anotar tudo, mas não sei, não foi só questão do buraco, não. Eu acho que tinha alguma coisa muito lenta, muito devagar, né? E mais a fumaça do cigarro, então acho que tudo isso me atrapalhou, né? E, e eu não tenho esse amor que vocês dedicaram ao filme. Muito obrigado. Pai. Não, mas ele não tem essa narrativa também, né? Porque teve uma crítica que eu li da Folha que até fala da coisa com o Fellini. Depois fica só detonando. Aí eu fui ver quem é o crítico, o cara tem 18 anos. Aí então a comparação dele com o Fellini era negativa. Ele falando, porque essa diretora tem que aprender a fazer filmes para o público, senão ela vai estar fazendo filme para ela mesma. Ai, que horror. Que pobreza, socorro. Ele tem 19 anos, mas ele falou isso porque ele ficou querendo ver um sentido. Mas uma coisa que ele falou que é muito legal, ele falou como crítica, e aí eu acho que é uma coisa que pode ter a ver, assim, ela não termina. Parece que é um monte de devaneio e nenhuma coisa assim é de verdade uma ação que vai ter uma consequência, que vai ter. Tirando a parte, né, deles acharem que era polícia ali, né? Mas as coisas não têm continuidade necessariamente, né? Até a relação dela dele com a menina, com a brasileira, né? Então, tipo, as coisas vão acontecendo e é tudo meio jogado, né? Não tem assim. Ela conta com a nossa criatividade para completar, né? Mas é tudo muito fluido, que parece até uma coisa meio de teatro, é, espontâneo, né? Como se existisse um roteiro, mas as cenas mais legais é que ela vai colocar ali na história. E aí depois a gente não fica, a gente não tem ponta solta, porque o filme todo é solto, né? Então tem essa coisa assim, dessa leveza, né? Que eu acho que o Akla também falou que é de uma singeleza, não só de alguns personagens, mas de tipo a gente parar para ver ele na florzinha amarela, 2, 3 vezes ele aparece com a florzinha amarela, né? Que são cenas bonitas e intercaladas entre algum acontecimento, né? E não necessariamente é uma marcação, né? Então eu acho que ela tem uma liberdade assim que tira um pouco, né? Que para algumas críticas que eu vi também falaram, não, às vezes você se perde, né? E eu acho que é de uma liberdade de filmar, que eu acho que também é por isso que a Vera
trouxe para o cinema do O Glauber Netflix, Rocha, que é mais solene, eu também concordo com o Átila, porque tinha uma pretensão, mas ao mas mesmo tempo tinha uma coisa de improviso ali, né? Como o Sérgio Ricardo, né? Enfim. o Glauber, né? Dizem que o Glauber era o cinema de transe, sabe? Assim, esse filme tem uma coisa um pouco assim. Ele tinha aquele transe lá com a farinha, ele enxergava, ele via, ele tinha aquela coisa de sonho com a garota. Tem uma coisa meio de transe no filme, assim. E aí aparece a brasileira, e aí ela amaldiçoa, porque eles entravam no túmulo. Ela fala: Isso não é para gente, isso é para os espíritos, isso é, É, tem uma coisa meio de tragédia mesmo, grega, e aí tem uma coisa de transe, por isso que eu me lembrei do Glauber. Assim, é um certo tom do filme que eu achei que me lembrou mesmo. é. Não, mas essa coisa também de fazer sentido. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei torcendo para o meu pai falar também, porque tem várias referências que ela como foge. Pai, lembra de uma coleção que a Bibi lia quando ela era pré-adolescente, chamava Lemon Snicket, ou Os Irmãos Baudelaire? E aí tinham lá os três irmãos Baudelaire, e aí eles iam no Parque Caligari, e aí tinham o Mister Olaf, e aí, tipo, tinha só nomes da literatura, das artes, e nada tinha a ver com nada. Os irmãos Baudelaire não tinham parentesco com Baudelaire, o Parque Caligari não tinha nada a ver com o expressionismo, mas ele pegava essas coisas assim, que eu acho Sim, que esse filme faz isso também. Porque o Spartacus não tem nada a ver mesmo, ela não está fazendo revolução nenhuma, né? Pelo contrário, é o patrão, né, ali na parada, né? Então, tipo, eu acho que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eu fiquei torcendo para você pegar alguma. Mas se você já falou do La ah, Quimera, que é uma maravilha, né? Um dos três monstros, enfim, né? Essas. É uma história que. É um conto que condão outro conto, né? sim, sim. Ah, não. Obrigada, pai. Falou. Então, a Silvia saiu, é, o Ivan tinha feito a inscrição, a Beth também, aquela também. Vamos lá, pode falar, Ivan. É, tem uma coisa que eu fiquei ainda, eu não tenho certeza, mas que. Porque eu estou sempre muito preocupado com. Quando o filme está muito bom, eu sempre fico preocupado como é que esse cara vai terminar esse filme, né? Porque o término a abertura, conforme o Sérgio falou, e o término, né? E o término do filme, para mim, são muito importantes, né? E naquele final do filme, eu não me entendi, não me entendeu muito bem o fato de ter recusado a brasileira, né, de ter recusado aquele amor da brasileira, e depois, naquela sequência que acontece, que ele cai naquele buraco e parece que ele vai ser esmagado, ou que eles vão fechar ele, e aquele fio que ele puxa o fio, e lá no final do fio há um corte ali para ele saiu simplesmente do fio, e quem abraça ele me parece que é uma mulher inglesa que é do início do filme, mas eu não tenho certeza se é isso. E parece que ele. Era casado com. Deixa eu só terminar, O grande só amor terminar. dele, que é a filha da Isabela Rossellini, que ela é o elo da amizade dele com a Isabela Rossellini não saía de casa porque esperava essa filha voltar. Ela não aceitava que a filha tinha morrido. E a gente também não sabia que ela tinha morrido. E ele sofreu o filme inteiro porque ele não consegue esquecer ela, né? Pois é, Aí, mas a filha da Isabela Rossellini não mora na Inglaterra? eu não vi essa informação. Não, pois é, mas isso é uma coisa que eu fiquei ainda que eu vou verificar, porque eu tenho o hábito de ver o filme várias vezes para poder entender muita coisa. Outra coisa interessante que eu percebi, E de travou. tanta discussão interessante, é que a Isabela Rossellini fez um dos melhores filmes da história do cinema, que é o Peludo Azul. E, de repente, quando a Isabela Rossellini vem como uma estrela dessa num filme desse, isso é um sinal muito forte, é um sinal muito, muito grande de um grande filme, entendeu? Porque
o Veludo Azul também, na época que foi lançado, era uma coisa muito absurda, né? E isso se repete nesse filme, né? Não, quer dizer, só pode ser, né? Que ela era filha de duas celebridades do cinema mundial, né? Não é brincadeira, Isabela Rossellini, né? Então era isso. Muito bom. Só isso. Obrigado. Beleza, Ivan, obrigada. Então agora é a Beth. Oi, acho que você já até me respondeu. A Isabela Rossellini é a mãe? Isso. Ah, tá. É isso O que eu queria Getúlio até saber. É falou, uma das ela tá moças. parecendo com a Débora Duarte. Ela está parecendo com a Ingrid Bergman, ela está a cara da mãe. Isso, Eu porque a Ingrid Bergman fez o Sonata de Outono também, que ela já era mais velha, estão muito parecidas, né? Obrigada. Nada. E o Arthur parece com o Senna, né? Isso! O Getúlio também falou, é o Ayrton Senna mais Eu bonito. vi o Senna, eu vi o Ayrton Senna metade do filme, viu? Agora, então, o Áquila. A gente estava falando sobre o filme e o fim do filme, né? Esse filme tem algumas criações que não é um trem que vai direto ao ponto final, não. Ele não vai afunilando até chegar à estação. Esse filme ele acontece como Lília falou muito bem. Quer dizer, a gente está muito acostumado com filme americano que não tem ah, não tem ponto sem nó, né, em filme americano. Quer dizer, se a pessoa toma um café, esse café tem algum efeito, ou a conversa com o garçom tem outro efeito. Esse não, esse é muito parecido com a vida, né? Porque a gente não tem nós não temos um projeto de epílogo, né? Nós não temos um epílogo programado. Então, esse filme vai acontecendo no decorrer desse processo, que é muito bonito, até quando no final as pessoas estão no trem, a gente não sabe muito bem para onde aquele trem vai. É, E é um contraste incrível com aquelas pessoas tão remotas, né? Naquele trem tão moderno e limpo, né? É muito bonito isso. Então, aí sobre o cinema novo, eu tenho uma observação que eu vou fazer num dia que o debate não for gravado. Hoje eu preciso não fazer. quer que eu pause? Hein? Quer que eu pause? Não, não. Então, olha, boa noite, pessoal. Foi ótimo. Boa noite, Boa Lília. noite. Mais uma vez, foi maravilhoso, querida. E você fez belas Obrigada. observações. Tchau, boa noite. Obrigada, beijo, Áquila. Boa noite, cantor. Boa noite. Toa que tinha aquela personagem brasileira. Não é à toa. Não é à toa, né? Mas essa presença do Novo Mundo eu gostei, assim. E a coisa também, porque se passa nos anos 80, mas é essa coisa do imigrante também ser explorado, né? De ter. E ao mesmo tempo de uma senhora que está sendo usurpada pelas filhas, né? Mas não pode ser usurpada por uma estranha, né? É, E morando numa casa completamente abandonada, mas ela está ali porque ela não quer, ela tem medo da filha voltar e as coisas não estarem como antes, né? Na verdade, ela está numa negação, né, de que a filha morreu, né? está num transe. Ela está num transe ali da história da filha, que ela não, né, que é num mundo meio fantástico ali, que ela não quer aceitar, né? É, mas o Na filme dá verdade, muito pano para manga. na verdade, não é Muita uma casa, coisa, né, tem filha? muito. Não é É uma uma casa. ruína, né? É um castelo, é uma vila, né? Como se chama na Itália, né? O Isso. tamanho da casa é um castelo, né? Mal cuidado, é claro. Quando tem as cenas externas, né? Quando ela está com a cadeira lá fora, né? Ela desce a escada, tudo. Você vê realmente o tamanho daquele imóvel. Eu queria morar naquele imóvel. Não, e Nossa, mas uma a, pessoa só morar num imóvel desse é muito desperdício, né? a coisa assim, assim, escrota, desculpa a palavra,
da, 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 do preconceito não, com a rejeição do imigrante, né? Ah, As porque filhas, e ela falando, mas vocês também foram crianças e cresceram nessa casa, né? Tipo, a Isabela Rossellini provavelmente é, ela sabia da coisa, e ela estava trocando, né? Ela falou, ela é, canta muito mal, mas a outra também não queria aprender a cantar para continuar lá, né? Então, é um trabalho eterno de Sísifo, né? Como é a cozinha, como é o cuidado, né? Então, nunca ela vai aprender a cantar porque ela precisava de teto, né? Então, era uma troca ali, né? é, Subjetiva, não deixa claro. Isso é que eu gostei no filme, porque as coisas que não deixam claro, a Silvia, por exemplo, que também deve ter pavor de buraco, né? Não, não, ele se salvou por ali, é que tinha um fio ali, tinha uma luz, ele se salvou por ali. Né? Então, tipo, cada um escolhe, né, o jeito que, né? é. E uma coisa assim, gente, olha só, as filhas, né, ela morava naquele casarão, né, naquela vila, e que tinha vários objetos. Assim, aí as filhas expulsam a moça, não, é isso e aquilo, tem duas crianças, ó, que horror, tem duas crianças. E aí elas querem usurpar as coisas da mãe, né? Ah, tem isso, tem aquilo, a gente pode fazer, vender, o que que a gente pode vender? Botar a mãe no asilo. Nenhuma delas ia cuidar da mãe. Exatamente. E a outra lá estava cuidando, né? Estava cuidando muito bem, ela cuidava muito bem da senhora, né? Essa coisa do imigrante, né? Como é uma coisa complexa, né? É Mas uma uma coisa crise. que eu Mas uma coisa que eu percebi é a certeza da Isabela Rossellini, né, como atriz. Quer dizer, ela é impossível mudar a vida dela, né? A forma como ela trata todo mundo e age com todo mundo como atriz, ela é impossível aquele monte de filha perturbarem a essência dela, né? Isso é que é fantástico o trabalho dela como atriz, né? E da diretora também, porque a diretora também é de primeiríssima, né? É É muito mesmo. boa a diretora. Excelente, é uma relíquia. Esse filme é uma relíquia. É uma relíquia. Esse filme Ah, não. é E um vocês filosofador entenderam eu novo. contando para o rico do Ifan? Não, o filme é sobre uns ladrões de túmulo, que eles roubavam coisas dos etruscos. É absurdo! Mas não é um documentário, é uma comédia, é uma ficção. Não, mas isso é um absurdo. Eu não. O filme é outra Não, coisa. Tipo, parecia assim, esse filme não era para o cara do Ifan ver. é uma coisa Ah, que o Acre não. estava falando também, que é interessante, é que o cinema italiano é muito realista e o sistema americano é fantasioso, né? Então é uma diferença muito grande, porque enquanto o cinema italiano trata da realidade da Itália, né? Esse cinema que nós estamos falando, o cinema americano faz tudo uma maravilha, né? Até que tem um filme que a gente reviu ontem pela 12ª vez, não sei quantas vezes a gente viu, que se chama não sei o que Cruzados, Encontros Cruzados, do Sidney Pollack, que é uma história do Harrison Ford que é da Catherine Scott Thomas, em que vou falar spoiler, não tem como escapar disso, né? Que ele é um policial muito sério, muito honesto, etc. E é casado com uma mulher que ele vive muito bem. Não sei se vocês viram esse filme, que é um filme espetacular. E ela é uma política, deputada, senadora, que está concorrendo a um cargo superior dentro da coisa. E ela é casada com um advogado internacional, né, que trabalha na Europa. E aí o marido dela com a mulher do Harrison Ford eram amantes. E eles morrem num acidente. Logo no início do filme, eles morrem num acidente dentro de um avião. Como o Harrison Ford era da polícia, era investigador, ele fica procurando a história toda. E aí mas ele é muito discreto, muito honesto, ele só se lida com ela, que é a Cat Scott Thomas, né? E eles acabam se envolvendo e resolvendo todos os problemas de causa e no final ficam juntos.
Apesar dele amar a mulher, e ele era apaixonado pela mulher, e ela não amava tanto o marido dela, né? Mas o filme é uma perfeição. Até o Sidney Pollack até faz o papel de diretor dela na televisão, etc. Mas é um filme lindo, mas fechadinho, arrumadinho, maravilhoso. Então, eu vou jogar uma provocação. Vai. Teve um curso de cinema italiano que a gente teve há uns 2 anos, numa Serra Serata, e que eu tinha prometido que ia falar de neorrealismo, lá, mas eu só fiquei provocando, quando a gente assistiu, acho que o Roma Cidade Aberta, que o Bazan, na obra dele, né, o conjunto de ensaios dele, que é o cinema, né, que é esquecer o cinema, ele fala, enfim, a metade do livro é sobre o neorrealismo italiano. E o neorrealismo italiano é uma invenção. Então, é isso que você chama de realidade, é a mesma coisa que os italianos inventaram como realidade, usando preto e branco. A realidade não é preta e branca, né? Não atores, né? Mas misturado com atores, enfim, e com uma edição. Então, aquilo não é um documentário, ou não é uma. Mas também está ali no limite entre o documentário. E o que Hollywood faz? Hollywood tenta criar uma ilusão de realidade perfeita, que você acredita, até no tempo da ação das coisas, é perfeito. Você entra na história completamente, aquilo é uma realidade fechada, né? Então, o fantasioso e a realidade são relativos, né? Porque são sempre escolhas estéticas que a gente acaba comprando, né? Como realidade ou como fantasia, né? Então é meio relativo a gente chamar, né? Aí, tá bom, mas eu estou falando de realismo, não de realidade. Realidade é documentário. Eu estou falando de realismo. Tanto é que o neorrealismo está trabalhando no realismo, que é cinema, não é realidade. O realismo italiano, Exatamente. o Tanto. realismo do cinema não Uhum. é realidade, cinema é documentário, é cinema, com todas as características de ser cinema, mas é realismo. Enquanto que o cinema é fantasia mesmo, é fazer todas as casas são lindas, todos os aparelhos eletrodomésticos funcionam, todas as geladeiras, a primeira geladeira que a gente vê sempre era no cinema americano. Então, ali está uma fantasia total, né? Mas o realidade é uma coisa, realismo é outra coisa. É um termo do cinema mesmo, né? Isso. Que é o que os italianos fazem de melhor, né? Eu vou sair. Freud dizia que o cinema era a máquina de sonhar que o homem inventou. Maravilha. Ele dizia isso. Eu Vou uma indo. arte extrema. Alô. Eu vou Então, indo, tá filho. bom, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, paizão. Boa semana. Um beijo, Boa filha. semana, Beth, Ivan. Viva Lília. Por que ele não chegou ainda? Obrigada, pessoal. Por que o Paulo não chegou, filhinha? Tchau.